Estamos de volta falando sobre Dom Bosco, programa especial de hoje sobre o nosso santo São João Bosco, que ajudou tanto, que influenciou tanto a formação da juventude e ainda contribui, né? Os salesianos ainda estão aí continuando essa missão de educar e de evangelizar de tantas formas. E eu estou aqui com dois jovens, o Eduardo Valério e a Soraya Scarlatelli. Bem-vindos no programa. Vocês foram acolhidos pelos salesianos, ajudados por esse sistema preventivo de Dom Bosco também, cada um de uma forma. Vou começar pelo Valério. Com quantos anos você foi? O Valério foi para a casa de acolhida dos salesianos. Chama Abrigo Casa Dom Bosco. Com quantos anos você foi para lá? Com 17 anos. E o que você vivia naquele momento da sua vida? Como era a sua realidade? Por quê? Assim, então, a realidade é que antes do Abrigo Casa Dom Bosco, eu vivi uma experiência na Extinta FEBEM do Horto, que não existe mais. E então foi uma mudança muito forte de paradigma, assim, onde eu vivia na Extinta FEBEM do Horto, uma realidade que... Na FEBEM? Na FEBEM mesmo, e que não existe mais. E com a ida para casa Dom Bosco... Valério, mas assim, você tinha família? Como era a sua realidade com seus pais, na sua casa? Eu tinha a minha mãe, né? E meu irmão, que na época também estava na Extinta FEBEM do Horto. Minha mãe morava numa comunidade chamada Vila Sumaré. E a realidade, então, nessa época era essa. Minha mãe morava na comunidade, né? Na comunidade de alcoolismo. Meu irmão já na Extinta FEBEM do Horto, onde depois eu fui para lá também. Então... Dali você teve a oportunidade, eu tive a oportunidade de ir para a Casa Dom Bosco, Casa Dom Bosco, que é uma obra salesiana. Sim. Então foi nesse momento foi o primeiro contato que eu tive com os salesianos. E na época eu tinha 17 anos, né? Ou seja, terceira série do ensino fundamental, e ali iniciou toda uma trajetória de mudança de vida mesmo. Como que você foi acolhido lá e o que de início assim te fez querer permanecer ali? Porque você podia não ficar. Sim, uma das características do abrigo é essa, né? Você não está internado, você está abrigado. Então, de fato, você não tem necessidade de ficar, obrigação de ficar. Então, o que acontece? O que me fez ficar, na verdade, foi um ambiente familiar. Ou seja, você encontrou na experiência aquele que você não tinha. Isso, na experiência anterior, era um ambiente totalmente, né, muito fraco mesmo, vamos dizer assim. Na Casa Dom Bosco, não, esse ambiente familiar, onde a abordagem, esse carisma dos salesianos se fez presente nos momentos mesmo de dificuldades, nos momentos de pátio, nos momentos onde as dificuldades próprias do adolescente, próprias de quem está tentando retomar a vida, são muito latentes, né? Então, a presença com os seminaristas na época foi muito importante. Você se sentia amado, Eduardo? Porque, como a gente dizia ali, né? Pode ser que os padres estejam achando que estão passando amor, transmitindo, mas você se sentiu amado? Você experimentou isso? Tem um fato que aconteceu que me fez sentir amado. Teve um determinado episódio da minha vida abrigado que eu cansei de tudo. Falei, vou voltar para a favela e vou voltar a minha vida de antes. E teve um educador específico, que é a Sandra, que ela me puxou pelos braços, eu tentando sair da Casa Dom Bosco para ir embora, que a gente era obrigado a ficar, ela chorando aos prantos, falei, Eduardo, dá essa oportunidade para a gente, não desiste de você. Então, acho que esse foi além de outros fatos, né, um fato que marcou muito, que me fez sentir amado mesmo. Porque, quem é essa mulher? Quem essa mulher me conhece? Porque essa tão pouco tempo, por que ela está me segurando? Por que ela não quer deixar que eu vou embora? Então, esse fato, acho que, de fato, demonstra que é uma coisa diferente, é um abraço diferente, é uma oportunidade de acreditar, de fato, no jovem que dificilmente eu ia achar em outro abrigo, né? Então, de fato, esse amor, essa presença de Deus que transforma também através dessa atitude dessa mulher, que Deus vai se usando mesmo das situações para o jovem fazer essa experiência de se sentir amado. Hoje o Eduardo é casado, é advogado, então assim, conseguiu realmente reconstruir a sua história, a sua vida, né? Sim. A gente já continua contigo. Vamos ouvir a Soraya também um pouquinho. Como que foi a sua experiência com os salesianos? Como que você chegou lá? Então, eu comecei no Salesiano bem novinha, né, no Centro Juvenil, com 10 anos. Eu passei por todo o processo de oratório festivo, oratório diário. O oratório diário é aquele contraturno do colégio, né? Então, com 16 anos, eu fui para o CESAM, que é até o padre Jair é diretor de lá agora. Fiquei lá até os meus 18 anos, como aprendiz, né? Depois a vida da gente cria outros caminhos, toma outros rumos.
E eu tive a felicidade... Uma formação temporária justamente que te lança, né? Que me lança. Para outras realidades. E que, na verdade, ela nunca saiu de mim, né? Essa é a verdade. Eu fiquei um tempo fora da família salesiana e em agosto agora eu tive a felicidade de poder voltar para minha casa. Porque se hoje eu sou quem eu sou, se eu estou onde eu estou, a minha base vem do Centro Juvenil, vem do Salesiano. A minha espiritualidade é forte graças a Dom Bosco. Hoje a Soraya também trabalha como auxiliar administrativa, é isso? Então também conseguiu experimentar a formação salesiana e ir além, caminhando agora com seus próprios passos. E agora de volta para casa. Verdade. E aqui, você teve a oportunidade de estudar, de conseguir, como eu dizia, né, construir uma família, ter um sucesso profissional. Isso você também agradece a esse apoio que você teve na Casa Salesiana? Ah, sim, sem dúvida. Acho que na vida é feito de etapas, né? E aquela etapa foi importante, esse contato com os salesianos, que na verdade permanece até hoje, né? Eu tenho uma referência muito forte com relação à Casa Dom Bosco, sempre que eu posso, eu vou lá. Com os educadores até hoje, a gente mantém uma relação de amizade muito forte. E na sua vida, Eduardo, hoje, nas realidades que você está, como eu dizia, no trabalho, na sua família, na sua casa, você consegue trazer também aquilo que você experimentou ali e viveu lá na casa? Consigo, na verdade, hoje eu consigo olhar para o cliente, por exemplo, que me procura, com uma humanidade que eu acho que é própria da experiência que eu vivi, né? A gente carrega toda a experiência, e essa experiência que eu vivi me dá é como se fosse uma ferramenta no meu trato diário com as pessoas. Ou seja, a gente não consegue ser a mesma pessoa se a gente vive uma experiência forte e verdadeira, né? Seja, alguma coisa de fato aconteceu. Isso aconteceu e você não pode negar isso no trato com as pessoas. Ou seja, quem que é o Eduardo? Eu sou uma experiência, né? Eu sou sucessivas experiências que eu não tenho como negar isso. Então, o meu trato com as pessoas hoje, eu demonstro isso, penso eu, né? É o que você traz, que você experimentou. Eduardo, faça um pouquinho para cá. Padre Jairo, dentro disso que eles estão falando, né? Aqui são 2 jovens que são frutos mesmo dessa experiência, que foram ajudados como milhares, né? Brasil afora, são tantas histórias que a gente sabe que existe, de jovens que tinham, independente da realidade, às vezes familiar, às vezes não tinha estrutura, né? Estavam vivendo ali muitos conflitos e foram ajudados, tiveram a oportunidade de serem acolhidos por uma casa salesiana e de formas bem indiretas de evangelização, às vezes até foram atraídos. E a Soraya falava do oratório festivo, padre. Quem não conhece a família salesiana, o que é esse oratório festivo? Então, o salesiano nasceu do oratório festivo. Já existia em Roma, né, em Turim, oratórios festivos, mas Dom Bosco, eles eram praticamente só uma catequese, né? Dom Bosco criou um oratório que ficava o dia inteiro com os meninos. É festivo porque era para os domingos e dias festivos, né? Daí que vem o nome de festivo. E Dom Bosco procurava manter também contato com os meninos durante a semana, que os outros oratórios não faziam, né? E foi aí também que Dom Bosco, ele foi fazendo experiência do seu jeito de educar e vendo que estava dando certo, né? E ficou essa marca, né? Principalmente a questão da razão e da bondade, né? Porque a razão no sistema preventivo de Dom Bosco significa pegar o jovem onde ele está, não exige dele mais do que ele dá conta. É uma coisa muito leve, né, o sistema preventivo Dom Bosco. Acho que é porque é leve que os jovens agrada tanto os jovens, né? Olha a pessoa naquilo que ela é e naquilo que ela vive. Eu tive experiências também, padre, com oratório festivo, né? Como eu dizia, a Canção Nova também faz parte da família salesiana e eu tive a oportunidade de morar em uma casa de formação da Canção Nova, que é a nossa Casa de Lavrinhas, que foi um seminário salesiano, né? Isso. É uma casa salesiana, inclusive o nosso fundador, Monsenhor Jonas, estudou lá em Lavrinhas. E eu tive a oportunidade de morar 1 ano lá também em formação, é uma casa de formação da Canção Nova. E eu fiquei responsável 6 meses, metade do ano que eu fiquei lá, pelo oratório festivo, né? Pelo oratório que é a mesma dinâmica, é essa continuidade do que Dom Bosco vivia. E eu pude testemunhar também de perto a transformação dos jovens que vivem, como eu dizia, realidades difíceis, às vezes familiar, e chegam ali e se sentem acolhidos, né? E podem fazer um lanche, e podem brincar, e podem se entrosar, conviver com outros jovens e viver, às vezes, um dia. Eles esperavam, muitos deles,
aquele dia de domingo para estar lá, numa realidade diferente e agradável. Muito poucas normas, muita liberdade, muita espontaneidade, não é isso? Isso Oratório mesmo. E a festivo. gente no meio deles, né? Isso. Nós todos juntos, como o Dom Bosco fazia. É muita amizade, familiaridade. Esse é o oratório festivo. E isso é a obra salesiana hoje também. Não só oratório festivo, né? Hoje, o que você diz, Soraya, para um jovem que está aí tendo a oportunidade, às vezes, até de participar, de frequentar um oratório festivo ou uma casa salesiana? Eu pego até um gancho na fala do Eduardo. A vida da gente é feita de oportunidades. Então, se a gente souber aproveitar, a gente pode alcançar tudo aquilo que a gente tem. A minha base foi o oratório. E lá eu falo que eu tive os melhores dias da minha vida, os melhores amigos vieram de lá. Então, assim, eu acho que aproveita porque a oportunidade está aí. Se você quiser mesmo, você pode, você consegue. É só não achar que tudo vai vir de mãos beijadas. Eles estão te dando um caminho, basta você querer segui-lo. Né? Então, falar que vai resolver todos os problemas, não vão, não. Mas vão estar ali para te apoiar. Uma ajuda, né? Que você mais encontra. que uma ajuda, né? Porque não é só de festas que vive um ser humano, não é só de festas que vive o oratório. A gente tem os momentos de reflexão, a gente tem os momentos de oração, principalmente. A gente tem a liberdade de brincar, de fazer, de acontecer. Mas eu acho que esse processo de formação é que a gente deve aproveitar. Né? Então, assim, aproveita mesmo. É um jeito diferente de saber viver a vida, com alegria, com juventude, que é o mais gostoso de se viver. Dom Bosco dizia, né, e nós continuamos dizendo, que a santidade é feita também de coisas simples, né? É no ordinário da nossa vida. E é também interessante a gente lembrar que o nome da nossa campanha da Canção Nova, o projeto Dai-me Almas, também vem disso, né? Dom Bosco que dizia, dai-me almas e ficai com o resto. O que importa é a juventude santa, né, Padre Jairo? O que importa são as almas, o que importa é o coração das pessoas, é a salvação da alma dela, né? Não só da vida. Tem essa diferença. A alma, que é a teologia de Dom Bosco, né? Do homem composto, mas hoje a gente fala a salvação da pessoa, né? A salvação das pessoas. Não é isso? Isso mesmo. E a gente falando, então, de dai-me almas e ficar com o resto, da juventude santa, falando de oratório festivo, a gente encerra o bloco antes de ir para o intervalo com música, né? O Ministério Lírio do Vale canta mais uma vez para nós. Eduardo, pode vir para cá para a gente também acompanhar aqui a música. Fiquem à vontade. Conosco, né? Maria foi aquela que amou. Assim como Ele amou a tantos de nós, né? E nos ensina com esse amor, que a gente possa também olhar para Maria, aquela que amou primeiro e aquela que doou a sua vida por amor a Jesus, para trazer para nós o Salvador. É singela e tão simples como a flor, tu és, ó Mãe, a escolhida do Senhor, és tão plena de amor e compaixão. Rogai por nós, ouve a nossa oração. Tu és Maria, és a estrela, és quem me guia para que eu não me perca em noites